Olá, irmãos. Hoje é o capítulo 10, versos 17 até ao 22 para a nossa devocional. Diz assim então a palavra do nosso Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Bom, queridos, esse é um texto bastante conhecido nosso, e temos aqui então já no versículo 17 a narrativa, a descrição de um jovem rico, porque ele tinha muitas propriedades, nós vemos no final do texto. Então ele era rico, ele se aproxima de Jesus e faz a pergunta: o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna? A pergunta então mostra que esse jovem nada conhecia a respeito da graça, pois se ele tinha que fazer alguma coisa para herdar o reino de Deus, para ser salvo, então ele não conhecia nada a respeito da graça. E também ao referir-se a Jesus como um bom mestre e ajoelhando-se diante de Cristo, a sequência da conversa com Jesus demonstrou, pelo menos, que ele estava, na verdade, buscando a aprovação de Jesus, ou uma autojustificação. Ou seja, que ele já havia, na verdade, herdado a vida eterna, porque ele cumpria os mandamentos. Veja o que Jesus responde para ele no versículo 18, a essa pergunta. Respondendo-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Na verdade, Jesus respondeu a pergunta daquele jovem com uma outra pergunta: por que me chamas bom, sendo que há somente um que é bom, Deus? E é Deus? Com essa pergunta, Jesus revela que aquele jovem não reconhecia a Jesus como Deus, e sim apenas como um mestre, não é? E alguém que talvez fosse um igual a ele, semelhante a ele, um homem comum, né? Então não reconhecia a Jesus como Deus. Olha o versículo 19, Jesus dando então sequência na conversa. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então Jesus, dando sequência à conversa, pergunta se ele sabe os mandamentos. E aí ele responde que sim, né, que desde a juventude dele ele tem praticado os mandamentos, né, tem observado, tem cumprido. Mas é interessante que Jesus deliberadamente não cita o 10º mandamento: não cobiçarás, não é? Aquele mandamento que mostra a avareza, que mostra a cobiça, que mostra o desejo do próprio coração, não é? E que isso não deveria ser feito. A resposta então está de Jesus, a resposta dele, né, na verdade, do jovem rico, né? A resposta dele diz assim, então, no versículo 20, então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Faz tempo que eu obedeço a esses mandamentos. Isso eu tenho feito já há muito tempo, né? E então a resposta daquele jovem não foi apenas que ele conhecia, sabia quais eram os mandamentos, mas que ele obedecia, e já fazia tempo, desde a sua juventude. E com essa resposta, o jovem então confirmou o que de fato ele estava procurando, né? Ali, quando ele fez a pergunta, quando encontrou com Jesus, o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna, né? Ele estava procurando a autojustificação dele, que Jesus, que ele na verdade não queria saber o que precisava fazer, e que de fato não precisava fazer mais nada para herdar a vida eterna do que ele já fazia, não é? Mas ele só queria mesmo a autenticação de Jesus, de um mestre, de que ele já havia herdado a vida eterna, pois no entendimento dele ele já praticava tudo o que a lei ordenava, né?
mas ele não contava com a resposta de Jesus, né? E a resposta de Jesus é que verdadeiramente faria a diferença. Olha o versículo 21. E Jesus, então, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Marcos, então, aqui registra, primeiramente, que Jesus amou aquele jovem. Amou aquele jovem que estava totalmente perdido. E o pior, ele não sabia que estava perdido. Que terrível, queridos, é a falta de entendimento de que se está perdido, pensando que não está. E aí que é o grande problema, a grande dificuldade. Se uma pessoa não sabe que está perdida, nunca vai procurar o caminho correto, não é? É simples isso, é básico. Se eu não sei, se eu penso que estou no caminho certo, por que vou procurar um outro caminho? Não é mesmo? Mas Jesus mostrou àquele jovem que ele era o caminho, quando ele disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Na realidade, para Jesus, Jesus disse aqui duas coisas, não é? Vende tudo que tem e siga-me. Mas para Jesus, na verdade, é uma coisa só. Portanto, tudo que somos, tudo que temos, se resume, se somos cristãos, em seguir a Cristo, com tudo que somos, com tudo que temos. Não é? E Jesus, na verdade, dizendo só uma coisa te falta, Jesus está dizendo, né, para ele vender tudo e doar aos pobres, ele diz: desapegue-se da sua fortuna. Deixe de confiar na riqueza. Deixe de pôr a sua confiança em outra coisa, até mesmo nos mandamentos que você cumpre. E siga-me. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. O caminho não é a riqueza, o caminho não é cumprir os mandamentos, o caminho é me seguir. Você pode me seguir com as riquezas, você pode me seguir cumprindo os mandamentos, mas de fato você precisa me seguir. Em João 17,3 está registrado o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Portanto, queridos, Jesus não poderia ter dado essa resposta imediatamente para o jovem, quando ele fez aquela pergunta lá no versículo 17, sem antes tratar do coração daquele jovem, fazer com que ele visse o seu pecado, que ele estava colocando a sua confiança, a sua segurança nas riquezas e nas suas obras, não reconhecendo a Cristo como Deus e não reconhecendo os seus pecados, as suas dificuldades. Com isso, ele erradamente estava caminhando para o inferno e não para o céu. Isso fica claro, queridos, no versículo 22, pela reação que ele teve após a conversa com Jesus. O versículo 22 diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Portanto, queridos, a conversa com Jesus, a daquele jovem, como a nossa, como de qualquer pessoa, é sempre reveladora, confrontadora e penetra no mais profundo da nossa alma, a ponto de dividir até mesmo pensamentos, não é? Como diz Hebreus 4,12. E ele saiu da presença de Cristo triste, pois não queria dar a prioridade da sua vida para Cristo. Ele escolheu o mau caminho e não o bom caminho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos a coragem de pedir ao Senhor, de orar ao Senhor, que perscrute o nosso próprio coração, que investigue se nós estamos caminhando pelo caminho mau, se há em nós um mau caminho, e que nos livre disso, que nos tire de lá, e que nos faça caminhar pelo bom caminho. E o bom caminho é andar com Cristo, andar com Jesus, andar nas suas veredas, fazer a sua vontade e alegremente caminhar, andar com o nosso Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.